Olá! Que bom estar aqui com vocês mais uma vez no nosso programa Um Fato, Duas Visões, organizado, elaborado pela Márcia Almeida Batista, da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, minha parceira, e Neide Nofres, da Faculdade de Educação. A nossa convidada de hoje, como sempre, a gente seleciona um tema de interesse de vocês, né? Que pelo menos as pessoas nos comentam, né, Márcia? Gostaria de ouvir mais esse assunto, aquele assunto, né? Pode mandar para a TV PUC, que a gente sempre tenta encaixar na nossa programação. É a primeira infância, o brincar desde cedo. E a nossa convidada é a Vera Meles, que é doutora no assunto da infância, pertence ao grupo de pesquisa Educação Infantil e o Brincar, e tem articulação com pós-graduação, educação e currículo da Faculdade de Educação. Obrigada, Vera, de estar aqui, né? E é um prazer tê-la conosco, mais uma vez, conversando sobre bebês, crianças pequenas e a importância do brincar. Ok? Então, Vera... Agradeço o convite, professora Neide. Bom dia a todos. Bom dia. E a conversa nossa é a infância e o brincar. Por onde começamos? Eu vou começar pela infância. Tantas coisas a gente tem ouvido falar da infância. A criança era um anjinho que caiu do céu. Ela continua anjo, não cai do céu. Sai da mamãe, né? Sai da mamãe. Queria que você falasse um pouco sobre como você vê a infância hoje, para depois a gente explorar a questão do brincar, Vera. Mas a palavra é sua. E, Márcia, assim tá bom para a gente conversar? Tá ótimo. Minha parceira de tudo. Pode falar, Márcia. É sua palavra, Vera. Então, eu acho que vamos identificar inicialmente o título até da nossa conversa de hoje, que é o brincar desde cedo, né? Que período é esse que a gente rotula como desde cedo? É um período que vai do nascimento até os 3 anos de idade, que é identificado como parte da infância chamado primeiríssimo. É um tempo único. E, assim, nós não devemos antecipar nenhuma aprendizagem, nem trazer atividades que não atendam aos interesses e necessidades deste período. O desenvolvimento infantil ocorre nos primeiros 3 anos de vida, 1.100 dias, ele é fundamental, pois a cada minuto, em um dia, a criança observa muitas informações, descobre o mundo que a rodeia, e como ela faz isso? Testando, ouvindo, tocando, sentindo, puxando, empurrando, ou seja, ela vai brincar por meio dessa exploração na rotina cotidiana, com atividades muito interessantes, ricas em oportunidades e possibilidades e alegres, porque a criança ela tem uma profunda necessidade de brincar. E hoje nós não vemos mais a criança como um ser então pacífico, quietinho, pronto a receber. Isso porque as extraordinárias descobertas científicas nas últimas décadas, e particularmente as que são referentes ao desenvolvimento, estudo e pesquisa do cérebro humano, apontaram com muita exatidão a importância dos primeiros anos de vida, do nascimento aos 3, na construção das competências e habilidades humanas que vão perdurar por toda a vida. Portanto, a criança hoje, ela tem a concepção de criança criativa, curiosa, competente. Então, Vera, eu fiquei curiosa nisso que você está falando, porque você falou o seguinte: a criança pequena, ela se movimenta, né? Ela se movimenta com as mãos, ela tenta mexer seu corpo, às vezes o pezinho, e isso você considera que ela está brincando. Para os pesquisadores, esse movimento da criança é um movimento que já dá um sinal que ela gosta de se, eu diria, distrair-se, movimentar-se, mas que é uma forma de brincar. Essa pode ser uma compreensão? Sim, porque nesse movimento todo que ela faz, além de estar se descobrindo como pessoa, né? Criando e entendendo o seu corpo,
observando o que ele é capaz, as forças, ela também se comunica com o mundo externo, né? A partir dos 3 meses, ela já considera o brincar pelo prazer, ao mexer, ao tocar, ao reconhecer um som, uma fala, né? Principalmente daqueles que estão mais próximos. E o ambiente, para que isso aconteça, é fundamental, para que ela possa descobrir essa alegria, essa sensação de prazer, ela precisa estar num ambiente que favoreça, que atenda às etapas de desenvolvimento, para que essa concepção de criança ela possa realmente existir. Né? Então, talvez seria legal a gente poder um pouco definir, ou como você define o que é o brincar. Porque, assim, a gente pensa que brincar é ter que pegar um brinquedo, é fazer um jogo, é o fazer um como ser. Você está falando de algumas coisas que me parecem mais amplas do que essa ideia limitada de brincar. Então, como é que você definiria brincar para que a gente possa seguir na conversa? Eu vou definir o brincar dentro deste período, porque a cada período da nossa vida, o brincar vai se transformando. Por exemplo, jogos com regras, nós vamos determinar um pouquinho mais para frente. Nesse período, eu gostaria de chamar a atenção para o brincar heurístico. O brincar heurístico é uma abordagem onde as crianças são encorajadas a descobrir por si mesmas as várias propriedades de um objeto. E esses momentos são mágicos, porque a criança vai descobrindo sozinha e vai resolvendo problemas, vai exercitando a sua criatividade, vai adquirindo conceitos, criando contextos, e também vai aprendendo mais, ela vai vivenciando as relações sociais, como equilíbrio, autonomia, iniciativa, a linguagem oral, a interação. Então você está associando brincar com explorar. Explorar é você pegar um objeto... Mas há uma associação para você, que o brincar ele está intimamente ligado ao explorar. Ele não só o explorar, né? Mas o explorar é muito importante no brincar para esse período de vida, porque, às vezes, se o adulto interfere, ele vai dar para a criança brincar do jeito que ele entende que é explorar o objeto. No brincar heurístico, a criança, por exemplo, pequena, perto de um cesto de tesouros, que a gente chama, um cesto onde tem bucha, onde tem esponja, onde tem madeira, onde tem um pedacinho de tecido, onde tem algo de alumínio. A gente não sabe o que a criança vai explorar. Ela pode pegar um objeto de alumínio e bater no de madeira, ela pode pegar o lencinho e colocar na cabeça, ou ela pode pular, né? O importante é entender que este brincar que a criança vive, ela não pode ter a interferência do adulto neste momento. É preciso deixar, permitir que a criança explore, que a criança crie, que a criança exercite a sua criatividade, mexendo em algo que não era bem pensado pelo adulto, mas isso não quer dizer que o adulto não tem uma responsabilidade. Ele precisa organizar esse contexto, ele precisa organizar o ambiente, a oferta de materiais. Portanto, o adulto, seja na instituição educacional, numa escola, numa creche, no centro de educação infantil ou em casa, é preciso que o adulto organize um espaço de possibilidades, para que seja ampliada o repertório, não só linguístico, mas das construções, das relações que vai ser vivenciada por essas crianças. Agora, Vera, eu fico também curiosa de ouvir você, né? Porque nós estamos tratando uma criança que já pega os objetos, por volta de um ano, aquela que já fica em pé, se locomove, etc. Eu queria ouvir você para os bebês. No passado, os bebês ficavam no chamado berçário, longe da mãe, né? E o berçário era aquele
aquela proteção, que ele ficava ali naquela caminha e tal. De uns anos, de algumas, já está mais de uma década, né? A criança, já faz algum tempo, a criança sai do berçário e fica no quarto da mãe. Depois de umas horas do parto, o bebê vai para o quarto e fica ali na convivência da mãe e do pai, e a mãe, desde cedo, olha aquele filho que, no passado, mais ou menos 40 anos atrás, 30 e poucos anos, mas acho que de uns 20 anos, já 25 anos para cá, a mãe fica junto. Como é essa relação dessa criança? Por isso que eles chamam primeiríssima infância, porque é uma infância, mas é antes daquela que já começa a ver. Você acha importante esse contato da mãe? Que mudanças trouxe a mãe, a família, a criança estar desde cedo ao lado da mãe? Qual foi o grande avanço? Se houve avanço, não houve, na sua opinião, este perfil? Eu acho que nós podemos recordar aí estudos que já foram realizados e bastante divulgados, compartilhados na academia, inclusive, desde 1930, quando se trabalha o princípio da segurança afetiva, né? A segurança afetiva. Eu me lembro, você trouxe o exemplo de sair do berçário e agora ficar perto da mãe, logo após o parto. Também, quando a criança acaba de nascer, é colocada sobre o peito da mãe, para que não haja esse rompimento extremo logo ao nascer, né? Essa segurança afetiva que aproxima cada vez mais a criança à mãe, ela faz com que a criança não se sinta desamparada, não esteja sendo apresentada num mundo onde haja desconfiança, solidão, onde ela não tenha algum sinal de familiaridade, né? Ela estando perto da mãe ou do pai, ela já vai reconhecer a voz da mãe, do pai, porque mesmo na vida, ainda antes de nascer, na vida uterina, ela já reconhece, né? O som, a audição, é um dos primeiros sentidos que estão desenvolvidos ainda no feto. Então, veja, é importante que ela perceba que há uma continuidade, que ela está num lugar seguro, o que nós chamamos, o que foi colocado numa abordagem desde 1930, a segurança afetiva, que depois caminha para uma confiança, para depois caminhar para uma autonomia, para depois caminhar para o movimento livre. Então, tudo isso faz com que a gente perceba a necessidade da criança ser entendida, compreendida como uma criança competente. Uma série de competências prontas a serem vivenciadas. Certo. Outro ponto importante, né, que eu acho que também, sempre a gente que ouve você, né, que é a questão também de uns anos atrás, né, e que às vezes persiste até hoje, é quando a mãe monta o quarto do bebê, o berço tem que ter um monte de penduricalhos. Ela compra brinquedos sonoros e ali fica pendurado para a criança, alguns brinquedinhos ao lado da criança, né? Um travesseirinho em forma de bichinho, não é só um travesseirinho. Como você vê essa situação de objetos expostos à criança desde cedo? Bem, eu acho que a minha concepção construída a partir de muito estudo, né, reforça a ideia de que estar no berço é para dormir, né? É para descansar um pouco. O tempo que a criança deve ficar, e desde cedo, se a gente tem condições de oferecer isso, né, é sempre numa base plana, no chão, onde ela possa descobrir o seu corpo, ou seja, ela vai ver sozinha, ela vai virar, rolar, né, colocar o seu peso nas pernas, depois nas costas, depois na barriguinha, e ela vai engatinhar, e no berço, inclusive, muitas vezes em escolas, nos berçários, nas escolas maternais, tinha que um monte de berço, né? Onde as crianças... E era
muito interessante. Vamos conhecer o nosso berçário, cheio de bercinhos, né, de todas as formas. Não necessariamente, né? Nós podemos ter cestos gostosos, uma coisa gostosa, redondinha, para que a criança possa descansar. Mas o quanto ela puder ficar em diferentes pisos, pisos mais rígidos, né, piso um pouquinho mais molinho, para que ela possa descobrir a força do seu corpo e, assim, se movimentar e descobrir do que ela é capaz. É isso que a torna competente, ela se descobrir capaz de grandes movimentos, né? Agora, não adianta a gente colocar muitos objetos ao redor dessa criança, mesmo no chão, né? No berço, eu acho que você pode usar uma ou outra coisa para que a criança se sinta tranquila, e isso se faz pela observação, aquilo que mais vai tranquilizar a criança, porque é na hora de descansar ou dormir um pouco, né? Ou à noite, enfim. Mas o excesso de estímulos visuais e sonoros não permite a ela explorar adequadamente a cada um deles. Então, mesmo no chão, nós devemos oferecer, sim, alguns objetos, né, para que ela possa sentir a necessidade de se deslocar e pegar. Tem um vídeo que eu gosto muito, que foi realizado em Budapeste, há pouco tempo, que mostra a criança que descobriu que ela gira e descobriu que ela pode se movimentar de barriguinha, ela encontra uma cestinha de plástico, essas que a gente às vezes usa na cozinha para colocar num pão, né? Ela pega a cestinha e com o pé ela empurra. Aí algumas pessoas vão dizer, foi um acidente, ela empurrou com o pé. Será? Ela empurrou com o pé e ficou olhando o que acontecia com aquela cesta. A cestinha rolou, né? E quando a cestinha rolou, ela se deslocou e aí empurrou com a mão. Veja, tudo isso sem a presença de um adulto, mas o adulto estava presente quando ofereceu a ela uma cestinha, né? Uma bolinha pequena, um objeto que ela possa pegar e cheirar. Então, é preciso também adequar o oferecimento de vários objetos para que se crie esses momentos de exploração, de comunicação e sensações que podem fazer, desde ser muito brincar. Você vem falando um pouco da presença do adulto, né? E a presença de outras crianças? Como é que isso é importante, não é? Como entra? Então, quando nós falamos e estudamos sobre o brincar, nós temos que considerar que existem etapas, né? Primeiro, a criança brinca só. Depois, ela brinca olhando, né? Ela vive um momento de espectador. Ela começa a olhar uma outra criança, né? Brincando com aquele objeto que ela também tinha interesse. E ela Depois vai lá quando, Vera? Tem uma data? Nós podemos dizer aproximadamente, mas vai depender muito do ambiente onde essa criança vive e convive, né? Então, primeiro ela vai brincar só, depois ela vai observar o outro, depois ela vai sentar de modo de dizer, ela pode sentar sobre as duas perninhas, ela pode ficar recostada numa almofada com outra criança, e as duas podem brincar paralelamente, mas sem envolvimento, cada um pegando o seu objeto, mas já vendo outra criança, havendo uma comunicação visual, né? Existe até exemplos, né, já registrados no mundo acadêmico de comunicação de uma criança com a outra, uma que ainda não senta e a outra que já fica em pé, e se comunicam com sons e oferecimento de objetos, querendo trocar objeto com a outra. Logo depois, ela vai para uma etapa mais associativa, onde as crianças brincam juntas, por exemplo, com o mesmo objeto, quando elas juntas começam a empilhar blocos, por exemplo. Depois ela vai no colaborativo. Então, tudo isso a gente vai até mais ou menos os 3 anos, e depois, a partir daí, a criança já começa a entender e respeitar o tempo do outro, começa a entender umas regras simples, eu jogo a bola, depois você, né? Então, é importante a gente reconhecer todas as etapas do desenvolvimento infantil, não só físico, cognitivo, emocional, mas também do brincar.
que traz um aspecto relacional que é tão importante para uma convivência, né? A convivência pacífica, com gestos delicados, e que a criança vai aprendendo ao longo deste período de vida. Certo. Dependendo do espaço que vamos oferecer. Você tem uma experiência, obviamente, da infância no Brasil, né? É uma dos expoentes da educação infantil no Brasil, mas você também tem uma experiência advinda de outras realidades, né? Na Itália, na Califórnia. Aliás, na Califórnia eu tive a oportunidade de ir com a Vera conhecer as escolas de educação infantil, na Espanha. Você vê o que eles têm de diferencial, o que contribuições, o que você viu, que você pode comentar com a gente, fora do Brasil, só para a gente conhecer um pouco mais também dessa infância. Eu tenho tido essa oportunidade, já faz mais de 21 anos, de conhecer espaços e ambientes para a educação infantil na Finlândia, na China, fui o ano passado, o ano retrasado na China, nos Estados Unidos, enfim. Mas a Itália tem me trazido a oportunidade de fazer algum estágio de pós-doutorado, onde eu me dediquei a ver como funciona realmente, como eles colocaram em prática toda essa teoria, toda essa concepção. E o que eu posso perceber, e o que faz a diferença, é a organização dos ambientes, uma nova visão e concepção de jornada e o papel do professor, do adulto, do educador que está lá com ele. Isso devido a uma formação intensa sobre o entendimento e a compreensão da criança pequena, sobre o entendimento e a compreensão do seu papel, que é estar presente no tempo da criança e sem interferir, onde a formação, basicamente, estuda a criança em todos os seus aspectos. E quais as diferenças que você viu nessas culturas? O que te chamou a atenção de diferente entre essas culturas, né? A chinesa, a finlandesa? Em todas, o brincar está presente até os 6 anos de idade. Foi uma coisa que me chamou muito a atenção, principalmente na Finlândia. Na Finlândia, que todos sabem, sempre foi um país de referência pelo PISA, não é? E eu fui lá para entender todo esse processo. Na educação infantil, eles brincam, eles vão para enredo simbólico, eles brincam nos movimentos de montagem, de construção, eles criam contextos para brincar. E eu perguntei, quando se inicia? Isso não quer dizer que eles não tenham a oportunidade de criar conceitos também. Enfim, claro, eles vão conversando, existe muita linguagem, muitos projetos que acontecem junto com as crianças. E eu perguntei, quando começa a alfabetização? Porque aqui no nosso país, nós temos muito essa preocupação, cada vez mais cedo, iniciar o processo da linguagem escrita, não é verdade? Lá não. Lá eles brincam até os 6 anos e brincam de uma forma tão ampla e tão diversificada que a alfabetização se inicia com 7 e eles não têm problemas posteriormente nenhum. Porque... Vera, desculpa, a gente tem tanta coisa para saber, o programa tem pouco tempo, mas você fez uma produção há pouco tempo sobre a criança. Mostra um pouco para nós, para a gente poder ouvir um pouquinho que nós... Vou contar sobre esse Levanta só um pouquinho o livro. Não estamos vendo, não é no seu rosto. Aí, fala. Esse livro, ele contém 380 vivências para uma prática pedagógica para as crianças desde o nascimento até os 3 anos de idade. Apresenta 3 módulos, e cada módulo a gente atende uma faixa etária. Para cada faixa etária, um grande tema e vivências referentes a este tema. Eu acho que é um livro que vai permitir que as crianças, né, possam interagir com as outras crianças dessa faixa etária, com outras idades também, com adultos, e destinado a fazer uma revisão
dos seus espaços, dos seus objetos, dos materiais a serem apresentados e, principalmente, as atividades que podem podem ser incluídas dentro de um currículo que tem como concepção esta criança competente. Certo. E também, e não sei se rapidamente, hoje nós temos uma referência de Budapeste, Amy Pickler. Sim. Então, se você puder falar em 2 minutos, que nós estamos tendo só 3 minutos de programa, que é muita coisa. Pode falar, se puder falar. Eu citei algumas coisas quando eu me referi a 1930. Amy Pickler foi uma pioneira, uma médica pioneira, que trabalhou com crianças, ainda existe o Instituto Lóczy, lá em Budapeste, e aqui passou a ser uma referência no estudo, na observação, nos procedimentos sequenciais, na conversa, no respeito. Aprendemos com Amy Pickler a sempre respeitar o corpo dessa criança, dar tempo aos seus interesses, ficar atento aos seus desejos, e por aquela aí história, desculpe, nós temos 1 minuto agora, o que você quer passar nesse minuto? Vamos ver, nós estamos terminando o nosso programa já. Eu acho que eu gostaria de destacar, primeiro, que o brincar é vida, e que para que sejamos saudáveis e emocionalmente ajustados, nós devemos brincar, jogar, divertir-se ao longo da vida, mas principalmente nos seus primeiros 1000 dias de vida. Garantir o espaço ambiente e, claro, todo o tempo necessário para que a criança brinque e aproveite. Muito obrigada, Vera, pela sua participação. Teríamos muitas coisas, porque o brincar é imenso. Obrigado. E aos nossos telespectadores, uma ótima semana, um ótimo dia, um ótimo tudo, porque com a pandemia, que a gente se cuide e passe bem. Márcia, muito obrigada. Algumas considerações? Obrigado a todos, aguardamos vocês no nosso próximo programa. Beijo. Eu agradeço. Muito obrigada. Obrigada, Vera.